Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, meu querido irmão, minha querida irmã. Eu me chamo Gilmar Reis e estamos iniciando mais um vídeo aqui no nosso canal, Firmado na Palavra, onde hoje estaremos estudando a lição de número 2, que tem por título A Igreja de Jerusalém, um modelo a ser seguido. Semana passada nós vimos na lição de número 1 como essa igreja deu-se início, no dia de Pentecostes, ali o seu nascedouro, quando ela foi manifesta ao mundo. E hoje nós iremos ver como e por que essa igreja de Jerusalém, ela se tornou um modelo, uma referência para as demais igrejas, inclusive para nós, igreja do século XXI. Nós temos um distanciamento entre nós e a igreja do primeiro século de pouco mais de 20 séculos. E aí, será que uma igreja do primeiro século ela tem como ser modelo para uma igreja do século XXI? É o que nós vamos ver na lição de hoje. Lembrando que as lições bíblicas de adultos desse trimestre estão trabalhando com o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E o texto áureo da nossa lição está lá em Atos capítulo 2, versículo 42, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Atos capítulo 2, verso 42. Percebam que o segredo para que haja essa koinonia, essa comunhão, no partir do pão, a prática das orações, é perseverar na doutrina dos apóstolos. E o que é a doutrina dos apóstolos? Os ensinos e as práticas que eles ouviram e viram em Jesus. E que agora eles estavam transmitindo a esses novos cristãos, que por sua vez estavam aprendendo, e buscando observar para permanecer naquilo que eles estavam sendo instruídos. É óbvio que uma comunidade que busca estar alicerçada na palavra de Deus, o resultado será koinonia, será a comunhão, para que haja edificação, para que haja uma santificação do corpo de Cristo. E aqui eu chamo a atenção para esse termo partir do pão, porque esse termo ele precisa ser entendido, compreendido à luz do seu contexto. Porque os primeiros cristãos, eles tinham o hábito, uma prática de fazer refeições juntos. A gente deve lembrar que a igreja do primeiro século, ela não se reunia em templos, ela se reunia em casas, ela se reunia muitas das vezes em lugares públicos, em praças. Na época que a perseguição ela se tornou mais acirrada, ela chegou a se reunir em cavernas, em catacumbas. Então não existiam os templos como hoje. Existia ali o templo de Jerusalém, até o ano 70, mas ali quem frequentava eram os judeus, na sua maioria os ortodoxos. Mas a igreja de Cristo, aqueles que haviam se convertido a Cristo, se reuniam em casas. Muitas das vezes, nessas ocasiões, é que eles realizavam a ceia do Senhor. Daí o cuidado de se analisar, à luz do contexto, esse termo partir do pão. Porque, por exemplo, em Atos capítulo 2, versículo 46, você vai ver que ali está se falando das refeições que eles faziam juntos. Já aqui, no verso 42, a maioria dos intérpretes entendem
que aqui no verso 42, assim como lá em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 16, esse partir do pão esteja se referindo à ceia do Senhor. Até porque o que está sendo listado aqui, no verso 42, né, de Atos 2, é justamente os atos de adoração, né, de comunhão. Então, aqui nesse versículo, a maioria dos intérpretes entendem estar fazendo alusão à Santa Ceia. Né? Então, é sempre bom a gente, à luz daquilo que está sendo falado no texto, a gente analisar para que a gente entenda a que está se referindo esse partir do pão. Então, o segredo para uma comunidade cristã ela crescer sadia espiritualmente é justamente se manter na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus, rejeitando tudo aquilo que não tenha fundamento na palavra de Deus. Olha o que Paulo diz lá em Efésios, capítulo 2, verso 20 e 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. E a verdade prática da lição diz assim: a igreja de Jerusalém, como igreja-mãe, tornou-se exemplo para as demais, um modelo a ser seguido por todas as igrejas verdadeiramente bíblicas. Nós, a igreja do século XXI, se quisermos ter os mesmos resultados, principalmente no âmbito espiritual, precisamos olhar para a igreja primitiva. A igreja que está lá em Atos 2. Aquilo que é atemporal. A gente sabe que o contexto histórico, político, cultural era diferente. A gente sabe, como nós já falamos, a igreja não tinha edifícios, a liturgia, a forma litúrgica de repente tinha algumas diferenças, mas aquilo que é a essência, que os apóstolos aprenderam de Cristo e ensinaram para eles, e eles buscavam, os primeiros cristãos buscavam estar alicerçados, e por isso eles cresceram, meio em meio à perseguição, continuavam firmados na sua fé em Cristo. Isso nós precisamos resgatar. Isso é atemporal. Porque os ensinos de Cristo, eles são atemporais, é para a sua igreja. Que permanece. Aquilo que serviu para os primeiros cristãos, no âmbito do ensino, no âmbito do que diz respeito aos ensinos de Cristo, é para nós também. A busca do amor, da comunhão, da observância, do zelo pelas coisas de Deus, no entendimento de quem nós somos, a nossa identidade e a nossa missão no mundo. Isso é atemporal. A igreja, principalmente a igreja brasileira, nós precisamos olhar para a igreja de Atos, do livro de Atos. A palavra-chave da lição é modelo, que de acordo ao dicionário, refere-se ao padrão ou exemplo que serve de referência para a criação de algo semelhante, seja um objeto, um conceito ou uma forma de expressão. E aí, aplicando para a igreja de Jerusalém, como nós acabamos de dizer, ela deve ser uma referência para nós. E a leitura bíblica em classe da lição está lá em Atos capítulo 2, verso 37 a 47, onde nós temos ali registrado o resultado
da pregação pentecostal na unção e poder do Espírito, feita pelo apóstolo Pedro após a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Nós vamos lembrar que quando aqueles quase 120 irmãos, eles foram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E muitos ficaram ali maravilhados, olhando, principalmente porque, como nós já falamos em outra oportunidade, ali houve um grande milagre também da parte de Deus, pois as línguas estranhas, provenientes do Espírito, que eram faladas ali por aqueles que estavam sendo batizados, chegava ao ouvido de cada judeu ali, na língua da sua nacionalidade, do seu nascimento. Então foi um grande milagre, a manifestação de Deus naquele dia. O milagre ele foi muito grande, Então muitos ficaram maravilhados com isso, que estavam conseguindo ouvir sobre as grandezas de Deus na sua língua materna. Outros começaram a zombar, dizer que aqueles homens estavam embriagados. E aí é nesse momento que o texto vai dizer que Pedro, juntamente ali com os 11, se põe de pé e começa a pregar, falar acerca das Escrituras. Esse foi o teor da pregação de Pedro. E ele começa falando, explicando que o que estava acontecendo ali era o cumprimento da profecia do profeta Joel. Que aqueles homens não estavam bêbados. O que estava havendo ali era o advento da descida do Espírito Santo, o cumprimento da profecia do profeta Joel. E ele aí, na sequência, ele vai falar sobre Jesus, falar que aquele homem, Jesus, que havia vivido ali no meio deles, realizando vários sinais e maravilhas, os milagres, que ali, aqueles milagres, aquelas maravilhas, era um testemunho de que ele era enviado de Deus, aprovado por Deus, que ele era o Filho de Deus, o Messias prometido, mas que eles haviam rejeitado, ignorado isso e haviam prendido e matado Jesus, mas que como havia uma profecia, aí ele vai citar Davi, como o profeta Davi havia falado, profetizando acerca de Jesus, o seu corpo não iria ver a corrupção da morte, ele não permaneceria morto, mas iria ressuscitar. E como de fato ele havia ressuscitado, e aquele advento era a comprovação disso, que Jesus havia ressuscitado, sido glorificado e exaltado junto ao Pai. E como havia recebido a promessa do Pai, da plenitude do Espírito, da descida do Espírito Santo, estava ali se cumprindo naquele dia. Então Pedro começa a pregar as Escrituras, simplesmente as Escrituras, da unção, no poder do Espírito, e o resultado vai ser que quase 3.000 almas se converteram a Cristo no dia de Pentecostes. E seguindo aqui no primeiro tópico, nós temos uma igreja com sólidos alicerces. O subtópico vai dizer assim, uma igreja com fundamento doutrinário. E o comentarista ele vai dizer o seguinte, a igreja de Jerusalém era uma igreja bem doutrinada. Lucas diz que antes de ascender aos céus, Cristo ele tinha deu mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Uma igreja genuinamente cristã reflete a prática e os ensinos dos apóstolos. Os apóstolos eles haviam recebido as instruções de Jesus, como nós já até comentamos.
e estavam sendo fiéis, em transmitir as mesmas instruções a outros, no caso a igreja. Não havia incremento, não havia achismo. O que eles haviam aprendido de Jesus, eles estavam transmitindo. Eles eram fiéis aos ensinos de Jesus. E o resultado vai ser uma igreja bem doutrinada, instruída na palavra de Deus. E aí o comentarista diz justamente que uma igreja genuinamente cristã, ela vai refletir a prática e os ensinos dos apóstolos. Imagine uma igreja sendo instruída pelos apóstolos de Jesus. Maravilha, Mas hoje, já um pouco mais de 20 séculos depois, é óbvio que eles não estão mais aqui. Mas nós temos a palavra de Deus, onde está ali os evangelhos, onde nós encontramos os evangelhos que mostram os ensinos do próprio Jesus. E nós temos as epístolas, que são doutrinárias, que ficaram aí para instruir a igreja, para dar o norte espiritual à igreja, e que devem ser observadas. É por isso que um culto que não se deve perder, todo membro, todo cristão que congrega, membro da igreja, ele não deve deixar de estar, é o culto de doutrina. E por sua vez, o líder espiritual, ele deve ser como os apóstolos, fiéis aos ensinos da palavra de Deus, sem incremento, sem colocar o seu achismo, mas buscar o estudo, se esmerar no estudo, através das ferramentas que estão disponíveis para nós, na prática da interpretação das Escrituras, a exegese, a hermenêutica, para que ele possa alimentar o povo com fidelidade, transmitindo ao povo aquilo que verdadeiramente a palavra de Deus diz. Uma instrução sadia, para o elevo espiritual do povo ali. Porque assim como os apóstolos, eles tinham essa responsabilidade de serem fiéis àquilo que Jesus havia ensinado para eles, e assim eles transmitirem, o pastor da igreja, o obreiro, aquele que está na liderança da congregação, ele precisa buscar ser fiel às Escrituras, buscar de Deus, do Espírito Santo, a interpretação correta, não somente ficar balizado nas ferramentas que nós temos, as ferramentas acadêmicas, não, mas buscar principalmente, isso é prioritário, a buscar do Espírito Santo, que é o intérprete da Bíblia, que ele nos ilumine, para que a gente seja o máximo fiel possível às Escrituras, no momento de transmiti-la ao povo de Deus. E aqui no subtópico 2 do tópico 1, diz o seguinte: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Aí o comentarista prossegue dizendo: a expressão diz muito sobre o processo de discipulado da igreja de Jerusalém. Era uma igreja bem doutrinada e, portanto, bem discipulada. A palavra doutrina traduz o termo didaquê, que significa ensinar, instruir. Tem a ver, portanto, com o discipulado cristão. E é óbvio, queridos, se uma igreja, como nós já comentamos, se uma igreja ela é bem doutrinada, se os seus líderes eles têm esmero, zelo, amor no momento em que ensinam, é óbvio que os membros daquela igreja eles vão estar bem preparados para transmitir a outros aquilo que eles estão aprendendo.
Porque o que é o discipulado? Nós podemos definir discipulado dentro de um contexto cristão como um processo de aprendizado e prática da fé em que um indivíduo ele é guiado e acompanhado por alguém mais experiente na fé para ajudá-lo a crescer na sua caminhada com Cristo. É por isso que é tão importante dentro da congregação haver ali a classe dos novos decididos, né? Dos neófitos na fé, que já entregaram a sua vida a Jesus Cristo, mas que precisam aprender de forma sistemática, né, as doutrinas fundamentais da fé cristã. Eles precisam compreender o que foi o plano de salvação, né, o que é o plano de salvação e redenção de Deus para a humanidade, o que foi a encarnação de Jesus, o seu nascimento virginal, a sua crucificação, morte e ressurreição, entender o significado do batismo nas águas, de participar da ceia do Senhor, o que é o batismo com o Espírito Santo, compreender que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, mas que a vida com Cristo requer renúncia. Então eles precisam serem instruídos nessas que são os fundamentos da fé cristã, nesses que são os fundamentos da fé cristã. E para isso, eu entendo particularmente que uma classe assim, de novos decididos, é preferível que quem dê instrução a eles seja o pastor da igreja. Se não puder ser o pastor, que seja um obreiro, né, idôneo, ou um irmão idôneo, que tenha um testemunho ilibado da sua fé. Porque não é só ensinar. As pessoas precisam ver em nós, que muitas das vezes estamos na posição de professores dentro de uma congregação, harmonia entre aquilo que nós falamos e a nossa vida. As nossas atitudes, a nossa forma a nossa conduta, a nossa forma de viver, devem comungar com as nossas palavras, com os nossos ensinos, para que nós mesmos não sejamos pedras de tropeço na credibilidade do aprendizado, daquilo que nós estamos ensinando para os neófitos na fé, para aqueles que estão aprendendo. Então é preciso ser pessoas que realmente, se não puder ser o pastor da igreja, sejam pessoas que realmente deem um testemunho ilibado. O apóstolo Paulo, ele dizia com muita segurança, o que para muitos de nós soa como uma ousadia, o seguinte: ele dizia: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Imagine a grande responsabilidade, que Paulo puxava para si. Sede meus imitadores. Ele não somente instruía, ensinava, mas ele dizia: me imitem, porque eu sou imitador de Cristo. E aí, será que Gilmar pode dizer isso? É algo que cada um de nós, principalmente que estamos na posição de professores, de líderes espirituais, precisamos olhar para a nossa vida e dizer: será que eu posso dizer como o apóstolo Paulo? Não é que o apóstolo Paulo não tivesse falhas, mas ele buscava viver, por certo, uma vida correta, ele buscava viver em vigilância, porque ele instruía, era um missionário que fazia discípulos, dava instruções. Então as pessoas naturalmente vai olhar, vai ouvir o que você está ensinando e vai começar a lhe observar para ver se realmente aquilo que você está dizendo você pratica. E eu creio que o apóstolo Paulo, quando ele toma para si essa responsabilidade de dizer:
Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, é porque ele vivia uma vida de vigilância, né? Olhava e buscava realmente estar submisso à ação do Espírito Santo para que a sua vida fosse também um testemunho, né? Um complemento, digamos assim, para aquilo que ele ensinava. Então eu preciso buscar isso. Preciso buscar isso. Que as pessoas olhem para mim, não que vejam uma pessoa totalmente perfeita, mas que vejam uma pessoa que busca, né? Estar cada dia mais numa caminhada correta, né? Com Cristo, que a pessoa veja e diga, olha, o Gilmar é uma pessoa que realmente ele procura, né, estar na presença, né? Ele se esforça para estar realmente dando bom testemunho, né? Tendo a vida ilibada na presença de Deus. Então, cada um de nós precisamos fazer essa análise, né? E dizer, será que eu posso dizer isso para aquelas pessoas que eu estou instruindo? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo? Paulo era um ser humano como eu e você. A gente precisa entender isso. Seguindo aqui, o subtópico 3 vai dizer assim, uma igreja relacional e piedosa. O comentarista aqui, ele vai ressaltar, né, aquilo que algumas coisas que nós já comentamos, né, sobre a comunhão que se observava na igreja de Jerusalém, a koinonia, né? Ele vai falar aqui sobre o fato de que a maioria dos intérpretes entende que a palavra grega koinonia, traduzida aqui como comunhão, é uma referência às relações interpessoais dos primitivos cristãos. Porque nós já falamos, né, que eles tinham uma prática de fazerem as refeições juntos, né? Na maioria das vezes faziam as suas refeições juntos ali. Então isso tudo fortalecia os relacionamentos, né? Praticavam as orações, né? Então tinha toda essa comunhão e esse afeto, né? Que a gente sabe que nós estamos vivendo hoje no século XXI, numa vida muito corrida, essa vida agitada que nós temos hoje, isso às vezes impossibilita, né? Mas nós precisamos sim buscar, criar, né, momentos em que todos estejam ali, né? Não só como ele coloca aqui, né, o comentarista, ele diz que se a igreja ela não busca o cultivo, né, de relações interpessoais fortes, ela cai em um mero ativismo, né? Há muita atividade, mas sem calor humano, né, que caracteriza a verdadeira vida cristã, ou seja, se nós só se reunirmos, né, no momento do culto, né, no momento do ensaio, e ali terminou aquilo ali, cada um entra nos seus carros, vai para suas casas, fica meramente uma igreja que se reúne ali para adorar, mas não tem, né? Não há os relacionamentos afetivos, eles não se fortalecem. E o comentarista está chamando a atenção para essa necessidade, né? Esse resgate, digamos assim, né? Da comunhão, da amizade entre os irmãos. Bom, e aqui no tópico 2 nós temos uma igreja observadora dos símbolos cristãos. Aqui, nesse tópico, o comentarista ele vai abordar as duas ordenanças de Jesus, as duas principais ordenanças, né, de Jesus para a sua igreja, que é o batismo nas águas e a ceia do Senhor. E sobre o batismo, né, com base em alguns questionamentos que as pessoas fazem, eu queria comentar o seguinte: o batismo ele é para a salvação? Não, ele não é para a salvação. Nós somos salvos pela graça mediante a fé, né? Efésios capítulo 2, versículo 8. Entretanto, todo verdadeiro salvo,
né? Toda pessoa que realmente nasceu de novo, foi regenerado, ele anseia por ser batizado nas águas, por cumprir essa ordenança de Jesus. Até porque nele ocorreu agora uma nova vida, né? Ele agora vive uma nova vida com Cristo. E o que é o batismo, senão o testemunho disso? Um testemunho público que o salvo dá, que ele morreu para esse mundo e ressuscitou com Cristo, né? A sua identificação com Cristo na sua morte e ressurreição. Ele dá esse testemunho publicamente daquilo que já aconteceu com ele. E agora, publicamente, através do batismo, que é um símbolo da sua morte, né? Da morte do velho homem e do nascimento do novo homem, da nova criatura, ele agora vai dar esse testemunho publicamente. Então, o verdadeiro salvo, ele se alegra, ele anseia por isso, por ser batizado. Então, não há como entender uma pessoa que está há tanto tempo na igreja e que diz que é um cristão, que é um seguidor de Cristo, diz que nasceu de novo, e não sente vontade de se batizar nas águas, ou até mesmo diz que não está preparado. Eu não consigo compreender isso, né? Não tem como a gente entender isso. Alguém que se diz cristão, que diz que teve um encontro com Jesus, que é um seguidor de Jesus, mas que não está preparado para cumprir uma das suas ordenanças, que é o batismo nas águas. É claro que essa visão sacramentalista do batismo nas águas, ela prejudicou muito, porque ela suscitou muitos ensinos heréticos contrários às Escrituras, que fez com que muitas pessoas não dessem a devida importância ao que é realmente o batismo nas águas, ou até ficassem receosos, e usasse esse argumento que não estava preparado. Porque, na verdade, o batismo nas águas, ele não é um sacramento. É uma ordenança, mas não é um sacramento. Você, quando é batizado nas águas, você ali não recebe purificação dos seus pecados. Como se prega, Alguns pregam que no momento que você é batizado nas águas, você é purificado do pecado original. Você recebe regeneração, uma nova vida com Cristo. Não, nós já falamos o que é o batismo nas águas, Quem se batiza nas águas é quem já nasceu de novo, é quem já vive essa nova vida com Cristo, é aquele que já viveu o novo nascimento, que é uma ação do Espírito Santo no interior do homem, dando a ele uma nova natureza. Então, quem já passou por esse processo da regeneração, do novo nascimento, já é uma nova criatura, esse é quem se batiza, porque ele anseia, nós já explicamos, ele tem um anseio por se batizar, porque aí é o testemunho que ele dá daquilo que já acontece na sua vida, que já aconteceu, na sua vida. Então, não é o momento ali do batismo que você vai ser purificado dos seus pecados, ou vai receber a regeneração, não. O batismo nas águas, ele não tem esse poder, ele é um símbolo daquilo que já aconteceu na vida do salvo. Então, é por isso que a gente diz que não entende que uma pessoa que já nasceu de novo, ela não tenha desejo, ou diga que não está preparado para se batizar. Tenha certeza que se o ladrão da cruz, que é o argumento de muitos que não querem descer as águas, se o ladrão da cruz que se converteu ali, se ele tivesse a oportunidade de ouvir essa ordem de Jesus, ele cumpriria. Tenha certeza disso. Ele cumpriria essa ordenança, ele desceria as águas com alegria, com celebração, porque o batismo é um momento de celebração,
você celebrar aquilo que você já está vivendo, né? É maravilhoso. O batismo é um evento, né? Um momento que a igreja realiza, né? O cumprimento de uma ordenança do Senhor, que principalmente para aqueles que estão descendo as águas, com o entendimento do que é o batismo nas águas, é um momento de muita felicidade. Outra ordenança que, com certeza, o verdadeiro salvo, ele também anseia em cumprir, em participar, é a ceia do Senhor. É a ceia do Senhor. E assim como o batismo nas águas, é uma ordenança de Jesus. Né? Eu sugiro aqui que você, que ainda não leu, leia lá 1 Coríntios capítulo 11, versos 17 a 34, onde Paulo ele vai falar com detalhes, né, o significado da Santa Ceia. Ali ele está escrevendo para a igreja, e ali ele diz qual é o significado e como se deve participar da Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo 11, verso 17 ao 34. A ceia do Senhor, assim como o batismo nas águas, é um símbolo cristão visível que expressa uma realidade espiritual invisível, porque ela é a celebração da nossa comunhão com Cristo vivo. Em Mateus capítulo 26, versos 26 a 28, nós vamos ver que Jesus ele instituiu essa ordenança ali após a refeição da Páscoa, na companhia dos seus discípulos. O texto vai dizer que Jesus ele tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: comei, isto é meu corpo. Depois, tomando o cálice e dando graças, deu a eles e disse: tomai dele todos, porque isso é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, né, da Nova Aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. Então a igreja celebra esse memorial proclamando a Nova Aliança. Quando nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos anunciando a sua morte, relembrando o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que é simbolizado ali pelo pão e o vinho, que representam o seu corpo e o seu sangue. Comer o pão e beber o cálice é um ato de anunciar a morte de Jesus até que ele venha. E seguindo aqui, no terceiro e último tópico, nós temos uma igreja modelo. O subtópico diz que uma igreja reverente e cheia de dons. É dito da igreja de Jerusalém: em cada alma havia temor. A palavra grega traduzida como temor é phobos, que também significa reverência, respeito pelo sagrado. Havia um forte sentimento, né, da presença de Deus, havia um clima da presença do sagrado, do que é santo, o mesmo sentido que teve Moisés quando o Senhor o mandou tirar os sapatos dos pés, porque o lugar que ele estava ali era a Terra Santa. Até porque, queridos, quando nós nos reunimos, a igreja, ela precisa ter a consciência que Deus está ali presente. Nós vamos lembrar que Jesus, quando ele fez a promessa que enviaria um outro Consolador, o Paráclito, ele disse que o Espírito Santo ele estaria em nós e conosco. Em nós, porque cada um de nós, cristãos, temos o privilégio de ser habitação do Espírito Santo. Cada um de nós temos esse privilégio de ser habitação do Espírito Santo de Deus. E quando nós nos reunimos, principalmente como igreja, o Espírito Santo também está agindo ali naquele ambiente. Ele está ali presente, agindo. Nós já falamos sobre isso em outra ocasião. Agindo através das manifestações dos dons,
através da palavra, ali convencendo os corações, edificando, né? A palavra está sendo ministrada, e aí nós vamos sendo edificados, né? As pessoas que não são cristãs, que estão ali, vão sendo também a ação do Espírito Santo nos seus corações, convencendo, né? Porque quem convence é o Espírito Santo, nós apenas pregamos com fidelidade a palavra, o Evangelho, e o Espírito Santo vai lá e convence o pecador. Né? Então, há manifestações dos dons, revelação, né? e os dons de línguas, interpretação. Né? Então, o Espírito Santo, ele, ao mesmo tempo que ele está habitando em cada um de nós, ele vai agindo também no ambiente, é a onipresença, né, do Espírito Santo, que é Deus. Né? E para que isso aconteça de forma, para que essa manifestação ela aconteça de forma extraordinária, vamos colocar assim, né, é preciso que nós tenhamos reverência, né, em relação a presença de Deus, para que ele venha se manifestar de forma poderosa. Né? A gente não pode perder de vista aquilo que nós já falamos, né? Que os cristãos primitivos, eles não se reuniam em templo, não havia os templos ainda. Eles se reuniam em casas, né? Como já falamos, em lugares públicos, na perseguição até em cavernas, catacumbas, mas no momento em que eles se reuniam, eles tinham a consciência que Deus estava presente. O próprio Jesus tinha dito, né? Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estou ali no meio deles. Se for em meu nome, por causa de mim, em adoração a mim, estou ali no meio deles. Então, queridos, nós precisamos ter esse discernimento quando nós nos reunirmos. Quem somos? Por que estamos reunidos? É para prestar culto? A quem estamos prestando esse culto? É para Deus? Então ele merece toda a nossa adoração, toda a nossa reverência. Bom, e seguindo aqui no subtópico 2, nós temos uma igreja acolhedora. Aí o comentarista coloca assim: dentre as muitas marcas de uma igreja relevante, o acolhimento é uma das suas principais. Uma igreja, para se tornar relevante, necessariamente ela deve ser acolhedora. A igreja de Jerusalém é um modelo de igreja acolhedora. Além de estarem juntos, o texto bíblico diz que naquela igreja todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles tinham uma preocupação, né, com aqueles que eram mais necessitados. Eles davam uma assistência àqueles que estavam com mais dificuldade. Existia essa preocupação, né? Nós temos exemplos disso. Barnabé, né, que vendeu algumas propriedades, trouxe o dinheiro, colocou aos pés dos apóstolos, e esses, por sua vez, ia distribuindo, administrando ali, né, distribuindo conforme a necessidade daqueles que estavam ali entre os cristãos. Agora, nós sabemos que a principal missão da igreja é pregar o evangelho para que as pessoas se convertam a Cristo e sejam salvas. A principal missão da igreja é tratar as pessoas nas suas necessidades espirituais. Entretanto, a igreja ela está inserida em uma sociedade que tem outras necessidades, né? Com pessoas também que têm outras necessidades materiais, né? E entre ficar enclausurada, né,
nas suas quatro paredes, ali se fechar para isso, ou abrir as suas portas e ver como pode abençoar, né, ver meios de como poder abençoar essas pessoas, a igreja ela deve optar pela essa segunda opção, que é uma marca de uma igreja acolhedora. E a igreja, ela sim, ela precisa estar atento para isso. Não somente, se nós formos observar, não somente para aqueles que estão inseridos, né, que estão ali na comunidade, mas também olhar a sua volta, né? Algum orfanato, né? Algum asilo, né? Lugares onde estão pessoas ali idosas. Então a igreja ela necessita de ter esse cuidado para atender, de como ela pode atender as necessidades dessas pessoas. Agora, é preciso fazer isso com discernimento, né? Porque os dias eles são maus. Tem muitas pessoas aí com coração maldoso, aproveitadoras, pessoas que fingem ser uma coisa que não é, fingem ter uma necessidade que não é a realidade. E sem falar que outros podem ser atendidos dando o anzol, né, para que ele vá lá e pesque o peixe. Se a igreja, se algum membro, existem igrejas que têm pessoas que são influentes, né, que dentre ali a sua membresia, existem pessoas que são influentes, pessoas que podem não apenas trazer o quilo do alimento, né, ali na obra social, mas podem também se empenhar para achar um trabalho para aquela pessoa, né, que muitas das vezes está desempregada. Não é trazer o peixe, mas tome aqui o anzol, vá ali, pesque seu peixe. Então existem as formas que a igreja ela pode acolher, pode ajudar. Ela deve fazer isso, claro, na direção do Espírito Santo de Deus, com discernimento, para também aqueles que são, na verdade, aproveitadores, não estarem ali e não se estabelecerem ali entre os irmãos, e ali só aproveitando, e muitas das vezes até tirando daqueles que realmente necessitam de um atendimento social maior. Bom, e aqui no subtópico 3, o comentarista ele vai falar sobre o fato, da igreja de Jerusalém ser uma igreja adoradora, e é óbvio, que uma igreja que tem todas essas marcas, é uma igreja que persevera na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, é uma igreja naturalmente adoradora. Nós já vimos, tudo que nós já tratamos aqui sobre a igreja de Jerusalém, essa marca de ser adoradora é de se esperar de uma igreja que vive em koinonia. Bom, e aqui chegamos à conclusão da lição, queridos. E na conclusão, o comentarista vai dizer o seguinte: vimos nessa lição algumas características que marcaram a primeira igreja. Frequentemente nos referimos a ela como a igreja primitiva. Vemos como sendo uma igreja ideal, um modelo para todas as outras. De fato, ela é a igreja mãe. Contudo, não significa dizer que a igreja de Jerusalém não tivesse problemas. Nós sabemos que a igreja ela tinha as suas dificuldades e os seus problemas, até porque nós estamos tratando aqui de uma igreja local, a igreja de Jerusalém. A partir do momento que uma igreja local ela é uma instituição e é formada por pessoas, ela vai ter os seus problemas,
Mas isso não impede que a igreja de Jerusalém ela seja um modelo para nós, porque quando nós olhamos para ela, nós vemos que a maioria dos seus membros, que isso que é o importante, eles tinham aquela conduta, que foi listada por Lucas ali em Atos capítulo 2, versículo 42. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, se uma igreja local, mesmo com seus problemas, a maioria dos seus membros, eles entendem quem eles são e a sua missão como igreja, então os problemas não ofuscam a presença do Senhor no meio deles, muito menos o brilho do Espírito Santo. Tá bom, queridos? Então chegamos ao final de mais um vídeo. Se você gostou, deixa aí o seu like, compartilhe aí com seus amigos. E se você desejar, se inscreva no nosso canal. Tá bom? Que Deus continue abençoando você, seu ministério, sua família e até a próxima lição.